Olá, hoje aqui no Mulher em Foco vamos falar sobre racismo. Nossa entrevistada aqui no estúdio é a bacharel em Direito Dora Lúcia de Lima Bertulho. Natural de Itajaí, ela é procuradora-geral da Fundação Cultural Palmares, entidade vinculada ao Ministério da Cultura, que busca o combate ao racismo, a promoção da igualdade e a valorização da cultura negra. Dora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu queria que começasse falando sobre qual é a situação de Santa Catarina em relação ao racismo. Então, há um discurso, na verdade, nacional, que já vem de muito tempo e permanece, de que o sul brasileiro seria o lugar que não teria negros e que, portanto, você não teria grandes movimentos com relação à discriminação racial e racismo e tudo mais, né? Eu diria que até pela experiência que eu tenho de andar Brasil afora, de que não há diferença absolutamente entre o racismo que você encontra em Salvador com aquele que você encontra aqui em Florianópolis ou em qualquer outra cidade e estado. Então, Santa Catarina, com um número de negros bastante reduzido, o que ocorre é uma certa, eu diria, prepotência do sistema, do próprio racismo, de se sentir menos acuado com aquilo que seriam hoje as legislações e todo o sistema que é preventivo para a relação de discriminação, né? Então, acho que nós estamos, como todo o Brasil, nesse ambiente racista que precisamos lutar e fazer alguma coisa para diminuir. Existe toda uma legislação referente ao racismo, né? Como é que está a situação atual? Então, hoje nós temos já de algum tempo, desde 51, mas muito especialmente depois da Constituição de 88, nós conseguimos ter um sistema jurídico que, de alguma forma, fosse preventivo e punitivo com relação ao racismo. Mas nós temos uma dificuldade imensa de fazer com que essas leis se efetivem por conta do nosso senso comum e da nossa formação cultural, que é racista. Nós temos uma formação do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, que historicamente cultua, na verdade, culturalmente, tem uma ideologia racista muito forte e enraizada, que perpassa todos os movimentos. Assim, o judiciário, como as outras áreas, acabam também tendo isso como senso comum. O que isso significa que você tem leis que têm uma dificuldade imensa de serem efetivadas, de terem eficácia, aquela que a gente gostaria de ter. Mas isso está mudando hoje em dia? Eu diria que muito devagar, né? Claro que a gente não pode dizer que está tudo igual, que nada mudou, isso não é verdade. Mas nós temos hoje ainda pouquíssimos julgamentos com relação à discriminação racial. As pessoas têm uma dificuldade imensa quando vão até os espaços, né, delegacias, procuradorias, promotorias, para fazer denúncia de racismo. Então, você está num processo em que a gente está com aquela expectativa de que, quem sabe, um dia a gente efetivamente consiga ter a cidadania plena e conseguir que os espaços, as instituições respeitem a população negra como indivíduos efetivamente participantes da sociedade com todos os direitos, né? Hoje até em jogos de futebol a gente vê casos de racismo, Sim, né? Quer dizer, eu penso que nós estamos em 2014, né? E tem uma coisa fantástica, porque tem alguns movimentos muito grosseiros hoje em dia também de racismo, que é meio cíclico, né? Você de repente tem um momento em que aparentemente parece que as coisas acalmam, mas no segundo momento ela vem com toda a força, né? Então acho que nós precisamos realmente de abrir, né, nossas possibilidades de discussão e reflexão sobre racismo, sobre relações raciais, sobre a estrutura da história brasileira, como é que estamos aqui, quem são essas pessoas negras que aqui estão, quem são essas pessoas brancas que aqui estão, porque acho que a gente não pode discutir racismo sem falar da população branca. Porque é, na verdade, uma relação, né? Brancos e negros que, na verdade, vão chegar até o momento em que você vai ter os conflitos e comportamentos racistas, né? Então, acho que a gente pode dizer que as coisas estão melhorando, mas num limite muito pequeno ainda para aquilo que nós temos, que acontece, em que as pessoas sofrem e que são dissimulados com a história de que não é pobreza, discriminação é porque as pessoas são pobres, não porque são negras, e tudo isso diminui a possibilidade de luta, não é? Então, eu acho que... E daí, não sei se é importante, mas
para nós que estamos nessa luta toda tem sido, é a discussão das ações afirmativas. Por quê? Porque quando você vai falar em ações afirmativas, você tem que dizer o porquê que elas existem ou devem existir. E abre, então, a possibilidade de uma discussão pública sobre racismo, o que talvez tenha sido dos anos 2000 para cá, o que tem dado um pouco mais de força nessa discussão e, de alguma forma, dado um pouco mais de segurança para os negros de se sentirem ou de poderem se sentir apoiados quando são discriminados ou na própria discriminação institucional, e também deixa a população branca sabendo que tem um jogo aí que ela precisa ser respeitado, e nós temos encontrado muita solidariedade, né, do grupo branco, eu diria, ou seja, de pessoas brancas que se solidarizam absolutamente na discussão e superação do racismo. Dora, você já trabalha com essas ações afirmativas há alguns anos, sim, já, né? Sim, há alguns anos. E como é que vocês avaliam hoje, passado esse tempo? Realmente, assim, trouxe bons frutos? O que vocês avaliam de positivo? Trouxe bons frutos. Acho que todos os lamentos, todos os argumentos que foram construídos e que ainda permanecem, inclusive, contra as ações afirmativas, elas não se sustentaram na realidade dos programas, né? Em nenhuma universidade nós tivemos casos diferentes daquilo que tinha anteriormente, porque se você está numa sociedade racista, você não vai achar que com um programa de ação afirmativa as pessoas não terão mais esse tipo de comportamento, mas nenhum que possa ser trazido como um comportamento difícil de ser atendido. As pessoas têm sido, a população negra que entra, né? Você tem uma maior consciência dessas pessoas. Os brancos estudantes têm tido a oportunidade de conviver com negros no mesmo patamar, e isso cria uma solidariedade, um espírito mais aberto de parceria mesmo, né? Eu acho que todos os pontos até hoje têm sido extremamente positivos com as ações afirmativas. Agora, a gente gravou um depoimento com uma senhora que sofreu com racismo. Vamos assistir? Claro, pois não. Meu nome é Maria Regina Chagas, né? Sou natural de Criciúma, tenho 53 anos, 2 filhos lindos, uma neta linda, né? Funcionária pública, né? Há bastante tempo, há bastante anos. Sou formada em letras, né? Pela Universidade de Criciúma. E quanto a sofrer racismo, né? Sofri, pode dizer, praticamente nada. Durante o tempo que eu fui funcionária pública, que sou ainda, né? Daí na escola, onde eu exerci um cargo de chefia, daí que eu sentia assim, um pouco de preconceito, porque as pessoas subordinadas a mim não aceitavam, né? Ser mandadas, vamos dizer assim, por uma pessoa, né? Ser comandada por uma pessoa negra. Daí quase não fazia um trabalho, tal, né? Daí tive que chegar, às vezes, final de semana, tá trazendo trabalho para casa, ou então mesmo ir para a escola trabalhar, né? Assim, mas graças a Deus foi 2 anos assim com dificuldade, mas consegui superar. Esses dias eu estava numa loja aqui em Florianópolis, eu cheguei na loja, fiz a minha compra, paguei à vista, né? Tinha uma outra menina com uma mãe na loja, inclusive. Quando eu estava saindo da loja, tinha feito a minha compra, pago. Daí estava entrando uma outra menina, negra também. Daí eu estava passando quando eu escutei a vendedora falando para uma outra. Mais uma negra pobre entrando na loja. Eu escutei assim, eu fiquei assim, será que eu escutei bem ou não escutei? Eu só olhei para ela, né? Dela deu um sorrisozinho muito sem graça e a outra se afastou do lado. Eu não quis comentar nada, mas eu digo, eu acho que realmente é o que eu escutei. Pela atitude dela, não tem assim, pela reação dela, eu acho que foi que ela realmente disse o que eu escutei. Mas fiz errado? Fiz. Era para mim ter voltado, né? Eu digo, não. Dessa vez, eu acho que de repente eu não escutei direito. Mesmo que eu volte e venha pedir para ela repetir, ela não vai repetir, né? Então, não vai faltar oportunidade. É uma loja que eu frequento sempre. De repente, né? Se isso tornar a acontecer, com certeza não deixarei mais assim. Por que um currículo, hoje eu pergunto, por que um currículo com foto? Já começa por aí, né? Currículo não deveria ter foto, é o currículo e pronto. Hoje em dia os currículos, a primeira coisa é que com foto. Já olham a foto, já
automaticamente aquele já vai para o lado, né? Sendo currículo, a foto está ali, negro, aquele já é deixado de lado. É assim que eu vejo. A gente sabe que no Brasil existe o racismo, que a gente luta com dificuldade, né? Que a gente tem que estar lutando de igual para igual. Então, o que a gente passou, eu passo para eles o que meus pais passaram para nós. Eu e meus 4 irmãos. A gente estuda, né? A gente sempre estudou, procurou sempre ser o melhor da sala, ser sempre, né, com capacidade, desenvolver bem a nossa atividade, né? O que se propôs, vamos desenvolver? Vamos. Para trabalhar? É. Então, vamos procurar fazer sempre o melhor. Dora, a Maria Regina falou dessa questão aqui do racismo aqui no Brasil também, né? E você estudou nos Estados Unidos, fez seu doutorado lá, né? Existe uma diferença? Como é que está o Brasil nesse contexto? Na verdade, toda a América, eu diria, né? Que teve todo o processo de escravidão, ela tem muita similaridade nos movimentos racistas, preconceituosos e de maltratamento pelo Estado e pela própria sociedade com a população negra. Então, eu creio que até falava um pouco, quando falava de Santa Catarina, do número de pessoas e da prepotência, é que, na verdade, nos Estados Unidos, o número de negros ele é bem menor em termos proporcionais. Ele é bastante grande porque, claro, é um país grande com uma população bastante imensa, mas proporcionalmente ele fica em torno de 12%, 13%. Eu creio que esse é um dos motivos de um maior acirramento naquilo que seriam os movimentos e os comportamentos racistas. Mas eu acho que eles também tiveram a oportunidade de lutas muito incríveis que conseguiram fazer um movimento e conseguiram ter algumas garantias que nós aqui estamos lutando há bastante tempo. A própria ação afirmativa que eles começam nos anos 60, né, e se estabelece nos anos 70 com muita força, nós estamos lutando agora em 2000. Esta talvez seja uma diferença, mas é na estrutura mesmo do jogo político. Agora, com relação à discriminação racial, eu sinto imensamente, mas é impossível a gente dizer qual é melhor, qual é pior, porque todas elas são desestruturadoras da humanidade das pessoas. Lá como aqui, as pessoas negras têm que estar sempre muito cuidadosas dos lugares que vão, daquilo que podem dizer e falar, porque sempre há a possibilidade. Com a diferença que você reagindo lá na sociedade americana, quando você reage, você tem muito maior garantia de que a sua reação seja atendida do que aqui, que a gente reage e realmente as autoridades estão ainda muito aquém de entender que o racismo é um dos mais nefastos fenômenos que pode acontecer e um dos mais nefastos violências, né? Uma das violências mais terríveis que as pessoas podem sofrer. Né? Teve um depoimento, né, da Maria Regina que acontece assim quando menos se espera, no dia a dia mesmo. No dia a dia, no cotidiano, você tem que estar muito atento naquilo, nos lugares que vai, nos olhares que você tem, nas pessoas que chegam mais perto ou não. E tem mais, né? Você tem uma dificuldade imensa por essa fantasia brasileira de que não há racismo e de que as questões são mesmo porque as pessoas são mais pobres, isso aí diminui a nossa possibilidade de reação, porque você tem mais dificuldade de fazer provas e de mesmo contestar um comportamento racista, né? Mas estamos na linha. Para encerrar agora, né? Que conselho que você dá para quem sofre racismo ou vê alguém sofrendo racismo? O que fazer? Então, 2 coisas eu gostaria de falar, né? Primeiro, respondendo a tua pergunta, hoje nós temos as leis, uma legislação que ela tem uma certa segurança para que a gente possa reagir. Então, a minha sugestão sempre é de que as pessoas, quando sofrem qualquer tipo de comportamento racista, elas imediatamente cheguem numa delegacia e façam o boletim de ocorrência. E vejam, tem que ser ativo, esse é o detalhe, né? E ver o ambiente em que aconteceu para ver que pessoas e quem de alguma forma estavam presentes. No ambiente de trabalho, você também tem aquilo que a gente chama de
de racismo dentro do ambiente de trabalho, você tem ele dentro de ambientes institucionais como saúde, como educação, em que você tem que estar atento e fazer realmente uma ocorrência policial, que é o primeiro movimento, mas também não só. Né? Ir até os ministérios públicos, ir até os conselhos de população negra, você tem algumas instituições hoje já presentes no Estado, nas prefeituras, no federal, que você tem que fazer, eu diria, né, denunciar, abrir isso publicamente. Mas antes de terminar, eu gostaria de fazer um comentário, né, positivo, que de tudo isso que nós falamos, eu acho que vocês aqui na Assembleia têm o programa Antonieta de Barros, que é um programa que ajuda de uma forma incrível a fazer uma discussão sobre relações raciais dentro desse espaço, que é um espaço, né, que a gente chama da representação pública, o espaço da democracia, e particularmente com os jovens que entram no programa, que são beneficiados, suas famílias são muito bem beneficiadas, e o contexto, na verdade, né, ao redor daquelas famílias, da própria Assembleia, das pessoas que aqui trabalham, de perceberem o trabalho e perceberem o resultado, né, das pessoas serem fortalecidas para reagir ao racismo que é tão insistente na sociedade. Então, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço imensamente a oportunidade de a gente conversar um pouquinho. Mulher em Foco vai ficando por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima.